Bom dia, meus queridos, novamente. Tive que dar uma paradinha, a conexão aqui não nos ajudou, mas toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Eu estava comentando e falando sobre Marcos, capítulo 1, verso 35. Então, o Senhor Jesus, com certeza, nesse dia, tem resposta para quem está perguntando, para quem está orando, para quem precisa, de uma orientação, precisa receber de Deus um destino. Enfim, a palavra do Senhor sempre há de encontrar o CEP certo, a residência, a casa, o coração, principalmente daqueles que já confessou quem é o seu Senhor e Salvador da sua alma. Eu espero que você já fez isso. Já declarou que Jesus é o teu Salvador. Jesus é o nosso Salvador. A palavra do Senhor hoje, gente, isso falou muito no meu coração. A palavra diz o seguinte, que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Gente, se você pegar o contexto, se você analisar tudo isso aqui que nós vamos, compartilhar, aprender junto, se você vai ver que o contexto diz que no dia anterior, a palavra relata, principalmente esse versículo que está em destaque aqui, a palavra relata que Jesus havia curado a sogra de Pedro e, consequentemente, muitos outros tinham ido à sua casa para serem curados e libertos. Apesar, gente, de ter estado ocupado, quem Jesus, muito ocupado, você pega o contexto e você vai fazer essa leitura, vai buscar ter mais entendimento. Então, apesar de Jesus ter estado muito ocupado, cuidando de pessoas, orando por essas pessoas, libertando essas pessoas de espíritos malignos, Jesus, mesmo como homem, 100% homem, ele é 100% Deus, 100% homem. Jesus reconheceu e nos dá aí uma dica, uma orientação, que para certas coisas precisamos parar tudo, ligar o pensamento no trono da graça, nos desligar muitas vezes de coisas que nos roubam a atenção e nos dedicar unicamente a conversar com Deus de todo o coração e de toda sinceridade, melhor falando. Aí você começa a meditar, como eu gosto de falar, matutar. Jesus, ele reconheceu a importância de se isolar para orar e se conectar com Deus Pai. Jesus, mesmo sendo Deus, reconheceu a necessidade de se nutrir espiritualmente e de se fortalecer em oração. Gente, a Bíblia já relata que tantos quantos estão envolvidos na causa do Evangelho, como aquele que sempre, ajuda, coopera, aquele que simplesmente dedicou a sua vida a não faltar um culto, celebrando, adorando. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. E a Bíblia relata que fatos que aconteceram no ministério de Jesus, ele declarou que nós, que não duvidamos, que praticamos, aprendemos a palavra, vamos realizar obras maiores. A Bíblia relata que a sogra de Simão, aqui Pedro, estava acamada, febre, e falaram a respeito dela para quem? Para Jesus. E às vezes você não parou um pouquinho para pensar que Jesus só está esperando você contar para ele, para você declarar que, olha, até aqui eu fiz o que eu podia, as minhas forças, meus recursos, mas eu vejo que a solução está em ti. E você começa a conversar, porque a oração é uma conversa sincera com Deus. E o relato bíblico vai dizendo então que ele se aproximou dela, da sogra de Pedro, e você já vê que ele era casado.
tomou pela mão, o ajudou a levantar-se, a febre deixou. E no momento que essa febre deixou, segundo a palavra, ela começou a servi-los. Tem coisas que talvez você não entende. O toque de Jesus, a palavra que Jesus nos libera, nos cura, nos liberta. Vem o ânimo, vem, sabe, a alegria de servi-lo. Vem um momento que você vai falar, meu Deus, como é que eu pude faltar nesses cultos, essa semana, esse mês? Como é que eu pude me afastar, meu Deus? E Deus elimina o mal que muitas vezes tem origem de espíritos malignos que colocam, que joga seta de doença, de tristeza, de mágoa, de depressão. Aqui está o relato que nós aqui já estamos compartilhando com você. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Imagina isso, gente. Começa a analisar tudo isso. Toda a cidade se reuniu à porta da casa de quem? De Jesus. Marcos 1:33. E Jesus, aleluia, Jesus curou a muitos que sofriam de várias doenças. Não só isso, ele também expulsou muitos demônios e não permitia, porém, que estes falassem, porque sabia quem ele era. Ou seja, aqui tem algo muito mais profundo. Muitas vezes você vê um certo exorcismo que faz algumas perguntas e Jesus aqui está dizendo que não permitiu, porém, que esses falassem, porque sabia quem ele era. No nome de Jesus, esse nome sobre todo nome, você traz à tona libertação, cura, restauração em todos, sentidos da vida de uma pessoa. De madrugada, quando ainda estava escuro, aqui o texto de Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para o lugar deserto, onde ficou orando, clamando, falando com Deus Pai. Antes de qualquer coisa, meu querido, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você falar algo, converse com Deus. Espere a resposta de Deus através da palavra. Eu sempre vou dizer isso. A palavra é a máxima autoridade que Deus nos deixou para que a gente possa consultar, buscar resposta. Nela não há sombra nem variação. Tudo que eu preciso, tudo que você precisa está na palavra de Deus. Você imagina hoje, quantas pessoas estão buscando uma porta aberta de emprego? Converse com Deus, diga para Ele, Senhor, o Senhor sabe aonde está essa porta que eu preciso para que eu possa sustentar, trabalhar e sustentar a minha família, colocar em ordem a minha vida financeira. Mas que esse lugar, Senhor, seja bênção, que lá eu possa exercer a minha atividade profissional sem nenhum problema. E você está falando com Deus. E Deus vai preparar tantas coisas que deixamos de consultar a Deus. E depois a gente fica falando, meu Deus, essa luta não para, esse problema não para. E você não parou para pensar nesses textos, que a Bíblia já traz a resposta. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Então Jesus deixa um lembrete, deixa um exemplo para mim, para você, neste dia, para que essa semana seja uma semana de vitória em todas as áreas da sua vida. Se você colocou na mão do Senhor, está tudo preparado. Se você colocou na mão do Senhor, com certeza, a cura vai correr, vai alcançar, vai grudar, não vai soltar até aquele grande dia. Se você colocou na mão do Senhor, e que seja feita a vontade do nosso Deus, Ele sabe o que é melhor para você, para mim, para todos nós. Então esse versículo, qual? Marcos 1:35, sabe? Ele traz um lembrete para todos, são discípulos do Senhor Jesus, sobre a importância da gente reservar um tempo para conversar com Deus, oração, expor tudo que está dentro de nós e buscar sempre manter uma comunhão com esse Deus tão poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo, querido, que você fale, mas eu estou ocupado.
Mesmo que você fale, eu estou trabalhando, mas aqui, ó, a guerra se trava na mente. É aí onde você vai ligar o pensamento, vai conversar com Deus, aí vem essa oração sincera. Aí Deus começa a trazer em você o que é renovação espiritual, para que você possa vencer o nome do Senhor. Tudo aquilo que vem como confronto, como retaliação contra a sua saúde, sua vida e sua família. Que você possa declarar que Jesus nesta manhã é a sua bandeira da vitória. Agindo Deus, meu querido. Eita Jesus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tome posse dessa pequena reflexão, guarde no seu coração. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, aqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Curitiba, Paraná. A todos os meus amigos, servos de Deus, que juntamente comigo, crendo, eu sei que você crê, aleluia, crendo, que você é escolhido, porque eu sei que você crê nessa palavra, nós vamos povoar o céu. Aleluia, Deus te abençoe, shalom, bom dia.